Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Metro Exodus. Novo jogo da franquia Metro chegando ao PS4, Xbox One e PC. Eu sou um fã relativamente novo da franquia Metro. Eu joguei por insistência do Nelson, lá do Joga ETV, que é bastante fã, e eu nunca tinha jogado. Eu tenho bastante resistência a FPS, não é dos meus gêneros favoritos, mas aí sempre vinha com essa ideia de que é bem diferente e tal. E aí, ano passado eu joguei o 2033 na versão Redux, né? E aí um pouco antes de chegar ao Exodus eu joguei o Last Light. Esses jogos saíram ali no olho do furacão dos FPS da geração passada, no auge de Call of Duty e Battlefield em 2010, saiu 2033. Esse jogo que é um jogo da produtora 4A Games da Ucrânia, que foi fundada pelos criadores da franquia Stalker, que é uma franquia bastante famosa para quem gosta de jogar FPS em PC, né? Eu nunca joguei Stalker, eu comprei eles no Steam, mas nunca joguei. Um dia eu vou pegar para me dedicar. É uma trilogia, se não me engano, e é bastante famosa. Quem é fã de Stalker é muito fã. E esses jogos, Metro, são baseados numa série de livros de um escritor russo chamado Dmitry Glukhovsky, se não me engano é essa a pronúncia, se não for, mil perdões. E é um diferencial, né? Quando o escritor se envolve com a produção dos jogos, que é o caso, você sente na escrita do jogo. Como é bem escrito, como tem bons personagens, tem um universo complexo, né? O jogo ele se passa numa realidade que há 20 anos, 2033, então 2013 teve uma outra guerra nuclear e a Rússia, Moscou, foi bombardeado e se tornou absolutamente inabitável. Então a superfície da Rússia é totalmente radioativa e aí os poucos sobreviventes, né, de 7 bilhões ali na Rússia sobreviveram, 7 bilhões no mundo, em Moscou sobreviveram 50 mil que passaram a viver nos metrôs, na complexa, intrincada rede de metrôs russo de Moscou. E aí, claro, né, com o tempo, facções começaram a surgir, as pessoas começaram a se dividir, então tem os neonazistas, tem os vermelhos, tem essa própria ordem, o Artyom, que é o nosso personagem, o personagem com quem a gente joga, faz parte de um grupo de espartanos, de guerrilheiros da Ordem, que é uma outra facção aí de sobreviventes dos metrôs. Então a história vai contando isso, né, eles sobrevivendo aos mutantes e essas guerras civis aí no metrô. Esse jogo novo, Exodus, é a continuação direta do Last Light. Os jogos eles trazem um sistema de karma e de moral bem implícito, né, no gameplay, o que é bem interessante. Inclusive é um dos motivos do porquê que o Artyom ele é mudo, o que é complicado para um jogo que é tão focado em história assim, às vezes ficam umas situações bizarras de tipo, responda Artyom, responda no rádio, e aí tipo, o cara não fala nada, mas os personagens entendem o que ele tem a dizer, mas é mais voltado por conta disso, você pode ser um assassino inescrupuloso ou não. Pode ser um cara mais conivente, mais altruísta, que tipo usa de furtividade e não mata todo mundo. E tem, tipo, se atenta aos NPCs do mundo. Então assim, o final que eu fiz no Last Light não foi o final que deu continuidade no Exodus, eu até achei estranho, eu fui até inclusive ver na internet o outro final. Ele te dá duas opções de final, tanto no 2033 quanto nesse. E também tem uma outra questão, que é a questão dos Dark Ones, que são tipo esses seres extraterrestres, que passam a habitar na superfície, além dos mutantes monstruosos, né, mais primitivos, esses não, são inteligentes. E o Artyom, quando criança, teve contato com o Dark One, com esse alienígena e tal. Eles são ignorados nesse Exodus, não entendi porquê, ou eu não ramifiquei a história o suficiente para me deparar com eles. Então o final do primeiro jogo é basicamente o Artyom jogando uma ogiva ali naquela região do Jardim Botânico de Moscou e dissemina o que sobrou dos Dark Ones. E aí no Last Light a gente descobre que sobrou um Dark One criança, o jogo passa a girar em torno disso, do Artyom indo atrás desse Dark One, porque talvez ele tenha respostas, talvez ele saiba o que aconteceu e tal. E o final que eu tive do Last Light foi aquele centro D6 sendo dizimado, o Artyom morrendo, e a esposa dele, a Ana, que é filha do general do Artyom da Ordem, tendo um filho. Então o final é a Ana com o filhinho do Artyom ali, um filhinho deles. O seu pai fez grandes feitos, não sei o que lá. Isso não existe. O que existe é o Artyom sobreviveu e ele passa a ser aquela pessoa reclusa que vai à superfície e acredita que existe algum lugar habitável ainda. Então ele fica ali tentando sintonizar uma estação de rádio para tentar contatar outros sobreviventes, porque ele acredita que não é só aquilo, que existe mais por aí. Só que aí ele fica exposto à radiação e isso tem um impacto nele e tal. E aí começa o jogo justamente nisso, ele explorando a superfície. Então assim, é de novo muito focado em história, por mais que tenha aberto muitas possibilidades. A franquia Metro foi conhecida até então por ser bastante linear e por ser um jogo de até certo ponto terror de sobrevivência. Se você joga nas dificuldades mais altas, você tem pouca munição, você tem que lidar com poucos recursos e tal. Esse jogo continua assim, apesar dele se abrir.
Então logo no comecinho, ele tá junto com a Ana, a sua esposa Ana, explorando a superfície, eles veem um trem tipo, que diabo é isso? Tem gente que tá circulando com um trem na superfície, e aí eles passam a, tipo, existe a possibilidade, então, o Artyom não era só um sonhador, e aí esse grupo de pária dos espartanos foge ali dessa região da Ordem de Moscou para ir atrás desse lugar habitado, de outros centros populares e tal, populados. E a premissa é essa. E aí quando o jogo passa a ser um jogo de viagem, e esse trem Aurora passa a ser basicamente a sua base de operações de outros membros ali desses párias dos espartanos, ele passa a ser um jogo de mundo aberto, que você explora livremente regiões, são ao todo 3 mapas muito distintos, muito diferentes, e aí quando você, por exemplo, chega em uma base de bandidos, ou então num ninho de criaturas, aí de novo o jogo volta a ser como era antes, ele afunila e passa a ser mais linear e tal, e bastante grotesco, bastante desolado, que é característica da série, bastante monstruoso. Então ele mantém as características enquanto expande o mundo de jogo. Não é à toa que esse jogo começou a ser produzido lá quando acabou o Last Light em 2012, então você percebe todo esse tempo de produção, porque ele é muito bem feito graficamente falando, ele roda bem, apesar de ele ser um jogo feito para PCs absurdos, né? Se você vê ele rodando no talo, com as configurações máximas, é bem diferente de você, por exemplo, rodar num PS4 normal, no Xbox One normal. Eu, infelizmente, não joguei no Xbox One X, que é onde eu gostaria de ter jogado, eu joguei no PS4 Pro, mas ele roda bem, sim. Quando tem combates mais calorosos, a coisa pega um pouco, a performance ela cai um pouco. E também, assim, a minha crítica para os jogos originais continua sendo para essa. Os humanos, a batalha contra outros humanos, é realmente o ponto fraco do jogo. Claro que você sente o peso do personagem, o peso das armas, né? As armas emperram e elas sujam e você tem que ter um cuidado com elas. Mas o tiroteio em si, você vê ali umas animações pulando, e assim, a inteligência artificial é muito fraquinha, assim. Não é, tipo, dá a entender que talvez seja o fato dos personagens viverem há muito tempo nessa situação de total caos, né? De total desolação mesmo. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas você vai ver que eles basicamente não têm visão periférica e é bem fácil você sair furtivamente ali. Apesar do jogo não te dar muitos recursos, você só tem uma latinha lá que você arremessa para você jogar furtivamente, que é o que eu fiz a maior parte do tempo. O jogo funciona bem assim, mas invariavelmente você vai se ver em meio a tiroteios, sem dúvida. Então, além de ele ter aberto as possibilidades com um mundo de ser explorado, ele traz elementos de sobrevivência, e que dá para torcer o nariz a princípio, mas ele é bem direto e simples. Então você, ao invés de ter aquelas balas raras que você compra itens, como nos jogos anteriores, você tem itens, matéria-prima de química e matéria-prima mecânica, digamos. E aí você cria medkits ou cria filtros para sua máscara de gás, que é um item extremamente importante, ou então munições para arma, uma besta, por exemplo, uma flecha, um virote para besta. Então isso tudo existe. E aí você encontra centros que você consegue descansar, porque o tempo passa em tempo real, tem um clima dinâmico e tal, e você precisa descansar para você preferir, ou não que você precise, mas você pode optar por noite e dia. De dia, os bandidos estão mais dispersos, mas à noite tem mais monstros, tem monstros específicos da noite. Uma coisa meio do Dying Light, eu lembrei bastante do Dying Light nesse jogo, que é um jogo que eu gosto bastante. O sistema de criação de itens é bem legal, ele tira a mochila no esquema meio Last of Us, porque é bem simples e direto, e aí você faz esses itens nessas bancadas, você consegue, por exemplo, cuidar da sua arma, que limpar a arma, ou então arrumar a sua máscara de gás, que a máscara de gás não é descartável como nos jogos passados, né? Você precisa cuidar dela, e aí às vezes ela quebra, você precisa tapar com uma silver tape ali e tal. Então isso é interessante, sim. Você evolui a roupa do Artyom, né? Com uma bússola melhor, ou então um lance Jazer lá de medidor de radiação. É legal, tudo isso conversa com a proposta do jogo, sim. Não é de forma nenhuma algo que vá fazer com que seja mais chato jogar. Muito pelo contrário, acho que conversa com a proposta, como eu tinha dito. O lance de personalização de armas também é muito legal, é muito intuitivo, digamos. Você ou pega a arma dos inimigos, ou então pega parte das armas e, tipo, em tempo real, no meio do combate ali, você personaliza, coloca uma mira de visão noturna, uma mira mais longe, um telescópio ali ou então coloca um silenciador. Então isso é bem legal, cria muitas possibilidades dos combates, com muitas armas diferentes, e essas armas não são armas super poderosas, são armas que quebram, emperram, isso é bem legal para a proposta. Então, assim, eu acho que expandiu de forma extremamente competente a franquia Metro Exodus. É sem dúvida nenhuma o jogo mais ambicioso dessa produtora. Veio aí num período tumultuado de muito lançamento, mas eu acho que merece a atenção de todo mundo.
que é fã de FPS, que é fã de FPS mais imersivo, menos frenético, menos focado em você atirar no lugar certo, dar tiro na cabeça, totalmente single player também é a proposta, né? Então eu acho que pra quem é fã de Metro e pra quem nunca jogou e nunca teve interesse, talvez seja a hora agora de voltar suas atenções, porque é um baita jogo, conta uma história muito boa, esse esquema de karma, né, dos diferentes finais está bem implícito no jogo, você não tem barra de nada disso. Eu acho que foi bem inteligente, do mesmo jeito que eles limpam o HUD completamente, né? É extremamente imersivo, a imersão eu acho que é o principal. Tanto em termos de história, que é bastante profunda, tanto em termos de cenários, que é super detalhado. É um prazer você investigar cada cenário, cada cantinho, revirar cada cantinho daquele mundo, por mais isolado e horroroso que seja. Você chega numa vila completamente dizimada, com um monte de cadáveres, você sai revirando aqueles cadáveres. Eu falo que isso é legal, tipo, né? Mas sim, eu acho que você conseguiu entender como expandiu a franquia Metro esse novo Exodus e já tá na minha listinha de preferidos do ano. Sem dúvida nenhuma, é isso aí.